Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo de dicas e truques. Hoje vamos falar sobre Death Shadow, mais especificamente o Jund Shadow. Antes de começar, queria dizer para vocês participarem do nosso sorteio de uma box de Mystery Booster. Então vou deixar no card aqui em cima e o link ali embaixo. Então quem quiser participar é bem simples. Vamos lá. O conceito de Death Shadow no Modern, ou no Magic em geral, é jogar o mais eficiente possível. Se você reparar, essa versão, e principalmente a versão Grixis, é o mais próximo possível de um deck Legacy que você pode jogar no Modern, onde você prioriza eficiência de mana, pagando o menor custo possível por um efeito, mesmo que ele não seja o melhor efeito de todos. Nós sabemos que Fatal Push pode não ser o melhor removal de todos, mas ele custa apenas uma mana, assim como Lightning Bolt, e o Abrupt Decay também remove a maior parte das ameaças que nós precisamos lidar, então é melhor você jogar com um Decay do que um Maelstrom Pulse, já que ele custa 3 e não é instant. A carta principal do baralho é o Death Shadow, que é uma criatura 13/13 que recebe -X, sendo X os seus pontos de vida. E então você só pode jogá-lo quando você tiver com 12 ou menos de vida. Caso contrário, ele vai entrar em jogo e vai morrer. Então tem que pensar no Shadow como uma barrinha de especial. Aquele jogo de luta onde você só pode soltar o especial depois de carregar a barrinha, o Shadow é assim. E para conseguir soltar o nosso especial de Shadow, nós temos essas duas colunas aqui que facilitam conjurá-lo. Bem, você precisa tomar muito dano sozinho, porque se você depender só do seu oponente te causar dano, se você pega um Band Control, por exemplo, ele vai começar a te bater no turno 10. Então o seu Death Shadow não faria absolutamente nada. Então nós usamos aqui 9 Fatlands, que são as maneiras mais simples de se dar 3 de dano, já que a Fatland te consome 1 de vida, naturalmente, e você geralmente vai pegar uma das 4 choques para tomar mais 2. Então a choque sozinha vai te causar 2 e a Fat vai te causar mais 1, totalizando 3, são os seus bolts em você mesmo. E isso facilita, já que no primeiro turno tomar 3, no segundo turno tomar mais 3, você já tomou 6 dos 8 necessários para fazer um Shadow. Também temos outras maneiras de tomar o dano, principalmente de maneira repetitiva, que é a Neuter Peatland, que te dá 1 de dano quando você gera uma mana verde ou preta. Então ele funciona também, claro, como uma maneira de grindar late game, porque você joga com 19 lands e dessas 19, 9 buscam outras lands, então diminuem de uma maneira bem leve, mas diminuem o seu baralho, e 4 delas buscam outra carta no seu deck, Elas ciclam por uma mana e sacrificando. Então, essa carta ajuda, essas cartas assim, sim, ajudam o seu deck a jogar basicamente todos os jogos parecidos, Claro que nenhum jogo do Magic é realmente idêntico ao outro, mas o quanto mais próximo do outro jogo, do seu melhor jogo possível você jogar, claro que a sua partida vai ser mais favorecida. Outra maneira de perder vida estão através de Thoughtseize, que dá 2 de dano em você. Então, onde é o drawback da carta, que seria tomar dano, você usa como vantagem, tira qualquer carta da mão do oponente. Vamos falar sobre os outros descartes daqui a pouco. A aparição da estrada, que você pode simplesmente ciclar por 2 de vida. Então é uma maneira, mais uma vez, de perder vida para o Shadow, mas também de diminuir o número de cartas no seu deck. Como a aparição ela tem um custo 0 de mana para ciclar, você pode contar que o seu deck tem 56 cartas e não 60, porque qualquer momento que você tiver uma aparição na mão, ela pode ser a próxima carta. Ela tem mais uns upsides, que seria conjurá-la, mas geralmente quando você está fazendo a aparição da mão, o jogo está muito ruim. Então, comparado a outros decks do Magic, esse daqui já começa com 56 cartas. E também os Dismembers, que você pode pagar tanto em mana Phyrexiana, que é pagando vida, 2 de vida para cada mana Phyrexiana, no caso são 2, ou pagando mana preta. E dá -5/-5 para criatura alvo, suficiente para matar grande parte das criaturas do Modern, e custa 1. Ele entra na eficiência de mana, mas também na eficiência com o seu plano principal de fazer o Shadow. Vamos dizer que o seu oponente está no draw, você faz
Verdante vai, o seu oponente faz um Lanoir, você estoura a Fetch, toma 3, estoura, dá Dismember, toma mais 4, já tomou 7, volta, estoura a Fetch para mais 3, você consegue fazer um Shadow. Né? Assim, no segundo turno, mata a Sakura do Valakut, isso é bem comum, né? Eu jogo bastante com o Valakut, é bem normal tomar um Dismember no Valakut na Sakura turno 2, que não só tira a Sakura da frente, como também toma os 4 de dano para o Shadow. E então essas são as cartas que te facilitam conjurar o Shadow. Né? Aí você diz, pô, mas não é toda hora que você vai conseguir fazer o Shadow no 2, né? Pensando que você vai precisar de 2 Fets para choque e mais uma aparição ou Seize, já para fazer um Shadow só 1/1, né? Que em muitas partidas ele vai morrer para Burns. Bem, nós jogamos nessa lista, né? Com 8 descartes, que são as 4 Inquisition of Kozilek e os 4 Thoughtseize, que são os melhores descartes possíveis no formato, né? Dures é uma carta legal, mas para jogar de main deck não é muito bom. Então, apesar desse deck querer finalizar a partida o mais rápido possível, né? Não no sentido de um combo, puro combo, mas ele é um deck interativo que quer finalizar rápido, né? Pensa ele como a versão mais rápida do Jund de mid-range. Você utiliza esses descartes para informação, perda de vida natural, né? No caso do Seize, e também para atrasar o jogo. O seu Shadow 1/1 no segundo turno, ele pode ser péssimo. Como eu disse, né? Ele pode tomar um Lava Dart, um raio, praticamente qualquer coisa mataria ele. Porém, se você fizer um Shadow 4/4 ou 5/5 no terceiro turno, as coisas já ficam melhor. E nem todo deck perde para removal, né? Nós temos uma gama de removal bem grande, mas se eu pegar um control, se eu pegar um combo, né, o que vai adiantar? O que adianta é que você atrasa o oponente, então mana descarte no primeiro ou no segundo turno já é o suficiente para atrasar o oponente ou, né, em algumas situações, até ganhar o jogo no primeiro turno. Né? Quando você pega algum deck muito dependente de uma carta, no caso um combo, né, você tira o Past in Flames ou Grapeshot do Storm, ou até mesmo quando você pega um controle que precisa de uma carta específica para ganhar de você, no caso um Veredito Supremo ou um Path, e ele não compra mais nenhuma ao longo do jogo, né, que você tenta tornar o jogo mais rápido, o descarte turno 1 pode significar vitória já no primeiro turno. Né? Você não tem como ter certeza, mas é uma vantagem, além de, né, como conta como informação, você sabe melhor. Olha, o Shadow aqui, esse deck do cara não tem Bolt, não tem problema fazer um Shadow 2/2. Então o oponente tem um Spellsnare, se eu fizer um Tarmogoyf eu vou tomar um counter, então eu vou ter que dar outro descarte. Isso é um plano importantíssimo, porque ele não é só um deck rápido, né, como o Mono Red Prowess ou um Storm da vida, como ele interage muito bem. E as outras maneiras que você tem de interagir são, né, os 8 descartes. Nós temos os 3 Fatal Pushes, que foram o que fizeram o Death Shadow ser um deck real no meta, né? Ele já existia em algumas versões de Zoo, Five Colors, porém o Fatal Push deu um removal necessário. Você não precisa mais jogar com Path, que tem um drawback bem grande para esse tipo de deck. Né, a sua cor principal preta tem um removal. Muito bom, mata praticamente tudo do formato. Raio, que também mata praticamente tudo do formato. E nessa Shell tem a vantagem de significar um pouquinho a mais de barrinha de Death Shadow. Você pode dar um raio em você mesmo para crescer o Shadow, tanto no meio do combate, né? O oponente dá um raio no seu Shadow, ele tá 3/3, você pode dar um raio em você mesmo. O Shadow vai ficar 6/6. E, claro, né, finaliza jogos, finaliza Planeswalkers, é uma carta, né, uma das cartas mais versáteis do jogo. E Abrupt Decay, simplesmente porque pega, né, artefatos e encantamentos, que são um certo problema, caso eles resolvam, e também porque ele não pode ser anulado. Então, quando aquele oponente tem uma Force of Negation para dar no seu decay que mataria um Teferinho, né, uma Stoneforge, o decay não pode ser anulado. E no quesito drawback, ele é melhor do que o Assassin's Trophy. Porque o Trophy ele destrói qualquer coisa, ele pode matar um Jace Mad Sculptor, ele pode matar um Batterskull.
mas tem a grande desvantagem de rampar o oponente. Então, quando você pretende deixar o jogo em poucos recursos, que é o plano do Shadow, né? O plano de descarte é tirar recurso do oponente ao custo do seu recurso, né? Os seus descartes são 1 para 1, mas suas cartas que ficam são geralmente mais fortes, né? E como nós fazemos para ganhar aquela atração, né? Poxa, tudo bem, você tem aqui, se for contar, são 10 criaturas, mas isso não é tanto. Apesar de termos as aparições, que o deck começar com 56 cartas, o seu deck ainda, né, não tem uma quantidade de ameaça tão grande como você pensa um Elfos, né, que é um deck de 25 humanos, 32 criaturas. Bem, nós usamos essa parte aqui, né, que temos o Traverse Ovenwald, que é uma carta que busca uma básica, ou se você tiver Delirium, busca qualquer terreno ou qualquer criatura no deck, né? O Delirium você tem que ter 4 cartas de tipo diferente no seu cemitério. E aqui ele serve não só para você poder equipar mãos com menos lands, né? Imaginando que você tem apenas uma Fetch, que as Fetch buscam qualquer terreno que não seja os básicos, né? Porque o Contraforte não pega pântano e o Lamaçal não pega floresta. Você pode estourar Fetch, pegar uma Stomping Ground, por exemplo, dar o Traverse e pegar um pântano. E aí você já está setado. Mas o ideal é transformar todos esses recursos que você usa mais rapidamente, né? Por exemplo, turno 1, se você faz Fetch, Seize, cicla uma aparição, dá uma Bubble. Eu sei que, né, não é algo tão simples, mas no segundo turno, né, se você der um Removal, um Fatal Push ou um próprio Raio, já dá para dar um Traverse para bicho, né? Então você tem virtuais 13 criaturas e também você tem mais cópias, né? Você tem 7 Shadow, 7 Goyf, só que você tem 4 Lurrus e 4 Gore Clan. Né? Vamos chegar na parte das Silver Bullets daqui a pouco. Então, isso aqui te ajuda tanto no plano matar quanto no plano jogar. O problema desse tipo de deck é que, por mais que ele tenha muitas cartas de custo 1, se você contar o deck inteiro custa 1, né? O Dismember pode custar 1. Se você contar, nós temos o Decay, essas 6 criaturas, os Battle Rages, que não custam 1 no deck inteiro. Então, bem, ele pode funcionar com uma mana, mas se você precisar funcionar apenas com um terreno, você não consegue fazer Tarmogoyf, você não consegue dar descarte, fazer um Shadow, né? Então, poder buscar terrenos facilita bastante a sua jogabilidade. E claro, no late game, poder tutorar qualquer uma dessas criaturas ou também poder pegar uma land que pumpa o seu Shadow, né? Porque o Traverse para Fetch dá 3 de dano a mais com o Shadow, mas o Traverse para Pidland também serve como draw. Então é uma carta, um canivete suíço, né? Ele busca o seu maior bicho, ele busca um bicho de tamanho médio, só que ele não depende de nada, né? Você pode fazer um Tarmogoyf com 17 de vida e ele tem um 5/6. Você pode fazer o Tarmogoyf sem medo contra um Burn, né? O problema do Shadow é que se você fizer o Shadow exatamente a 12 de vida, o oponente pode dar um raio nele. Se você for a 9 de vida ou menos para fazer o Shadow, você vai ser obrigado a matar em um turno, no máximo 2. Mas ele também busca essas duas Silver Bullets, que são o Gorkling Rampager, que é 4 manas para fazer, né? É bem pesado, é uma criatura 4 manas, 4/4 trample, não é muito bom, mas enquanto você estiver atacando, você pode pagar 2 manas, descartar ele e dar +4/+4 e trample até o fim do turno para a criatura atacante. Então, ele funciona como o Temur Battle Rage de número 3, mas de certa forma ele funciona como número 6, né? Porque ele pode ser tutorado. Mas não é tão simples, né? Porque você dá um tutor para Gorklan, são 2 manas verdes e uma vermelha. Nem sempre o jogo vai operar tão simples assim, porque em muitas partidas você vai ter que buscar o pântano básico e ele não coopera para essa sequência. Mas é uma das maneiras que você tem de tutorar uma ameaça com haste, né? Porque, eu preciso matar meu oponente agora. Se eu fizer um Traverse para Shadow, o Shadow vai estar gigante, mas não vai me adiantar, eu preciso ganhar agora. Então, Traverse para Gorklan pode ganhar o jogo, né? Além de aumentar a chance do oponente errar no bloco, porque você vai ter
mais efeitos, né? Aqui eu vou contar apenas como 3 efeitos de Trample, Instant Speed, porque se você tutora o Gorklan no Traverse, o oponente vai saber que você tutorou, vai mudar o jogo, né? Se você só tem o Gorklan natural, o oponente que tem que fazer essa decisão antes. E claro, o Lurrus, o gato do churros. Ele não é o companion do deck, né? Nós temos cartas de custo maior, né? Temos a aparição da estrada, Gorklan, e no site também. Mas a parte importante é que ele consegue refazer as suas coisas do cemitério. Então você pode fazer as suas Mishra's Bubble todos os turnos, que é um efeito maravilhoso para esse tipo de deck. Ele não tem muito card selection, mas ele tem uma maneira muito eficiente de encontrar suas cartas, né, através dos traverses, dos vários draws, né, e das várias ameaças, mas ele também serve para refazer suas ameaças, porque se o Lurrus sobrevive, você todo turno pode fazer Shadow igual. E fala, o oponente tem Death Toucher. Tudo bem, vai batendo. Uma hora ele vai perder as criaturas e você pode refazer, né? Você pode jogar, entre aspas, jogar fora as suas criaturas. Vou fazer um Shadow, porque eu sei que meu oponente vai gastar um removal que não exila, né? Um Decay, um High, um Push. E depois o Lurrus vai recomprar essas cartas. Então, ele tem esse packzinho, né, de refazer Bubbles. E ele também tem o packzinho de refazer criaturas. Algumas listas usam Seal of Fire, né, a lista do grande Batutinha usava, mas essa daqui não, então não vamos nos estender nisso. Temos um Cling to Dust, que é uma carta muito boa, ela é uma preta, exila qualquer carta de qualquer cemitério. Se for uma criatura, você ganha 3 de vida, então é uma das maneiras que você tem de ganhar uma vidinha nas partidas mais agressivas. Caso não for uma criatura, se for qualquer outra carta em qualquer cemitério, você dá um draw. Então ele também funciona aqui, né? É claro que ele vai ter que pagar uma mana, mas ele é um Grave Hate de main deck que você não tem que investir um custo muito grande, como o Scavenging Ooze, né? Que às vezes é usado nesse tipo de deck, porque o Cling to Dust ele não precisa ser um Grave Hate. Você pode exilar uma Fat de um oponente que não vai fazer diferença para ele, mas você vai dar um draw. E ele tem um escape, né? Você pode exilar 5 cartas do seu cemitério e refazer. É ótimo para grindar em cima de decks de cemitério, né? Santuário Místico e Urux estão bem alta, mas também é um hate do main deck que te dá draw e pode ser refeito. Então aqui se está fludado, pode fazer o Cling to Dust. E por último, o draw mais importante do deck inteiro, muito mais que a aparição. A aparição ela pode ser usada como trick, né? Ela tem uma trickzinha, você faz um Shadow 3/3 com aparição na mão, e o oponente dá um Bolt e aí você descarta a aparição, o Shadow vai ficar 5/5 e ele vai ficar vivo, né? Isso é muito legal. Porém, a Mishra's Bubble é o único draw do deck que te dá card selection, né? Você vira, sacrifica ela, olha o topo do Grimório do jogador alvo e na próxima upkeep você dá um draw. Então é um efeito bem legal, você pode olhar o deck do oponente, né? É uma jogada bem comum, primeiro turno, você faz Mishra's Bubble, sacrifica olhando o deck do oponente. Legal, eu já sei o que é. É um combo, então eu vou dar um descarte. Ou mesmo que qualquer coisa, né? Sabendo o que está no topo do Grimório do oponente, os seus descartes ficam mais efetivos, né? Você tem a opção entre tirar uma Stoneforge ou tirar uma Thalia. E aí você, né, putz, eu preferia tirar a Thalia, mas eu vou tirar a Stoneforge porque ela é mais problemática. E aí você vê que o oponente vai ter outra igual no topo, você pode mudar a sua decisão. Isso também muda completamente o combate, mas o melhor uso da Bubble é em você mesmo. Você, com uma Fat Land em campo, né, você estoura a Bubble em você mesmo e vê, eu quero essa carta? Não quero. Se você não quer, antes de dar o draw da Bubble, você estoura Fat, você vai comprar uma carta diferente. Claro que pode ser a mesma, mas você não vai com certeza comprar aquela carta. Ele funciona meio que como um Scry, como o Fate Seal do Jace, basicamente. Então é uma maneira muito boa de manter a card selection num deck sem azul. Né? Com o Lurrus isso é ainda melhor, porque no late game você ainda pode dar os traversos para Fats para ajudar na hora da Bubble, né? Também tem as jogadas de Bubble com uma aparição na mão. Você vai preferir fazer a Bubble porque você pode decidir ou não fazer a aparição naquele turno. Dei uma Bubble em mim mesmo. Eu não tenho descarte na mão. Putz, eu vou comprar um descarte. Então eu vou
eu vou descartar a aparição, comprar o descarte, aí eu baixo a land. Sabendo disso tudo, você tem que entender como sequenciar com esse deck. Geralmente, a primeira coisa a se fazer é uma bubble. Né? Você faz a bubble, geralmente você vai estourar ela antes de baixar terrenos ou a ou descartar aparições, né? Isso é bem comum em jogadores mais novatos com o baralho, de simplesmente sair dando aparição. Quando você só está comprando a do topo sem manipular, não é tão bom. Pode vir a carta que você precisa, né? Ou pode vir a terceira FET seguida, e aí você não vai querer. E a maneira que você joga o seu primeiro turno define muito o jogo. E, como eu disse, com o Lurrus você pode ficar fazendo isso várias vezes, né? Olhar o topo do Grimório do oponente, olhar o seu topo e ficar estourando FET. Isso é uma maneira muito eficiente de filtrar o deck, porque você já tem 4 cartas a menos no baralho inteiro, que são as aparições, e as Bubbles você pode contar aí como meia carta a menos. Então, se você for ver, não é um deck de 56 cartas. Teoricamente é um deck de 54. Então, já é uma grande diferença quando a guerra de top deck acontece, porque o seu top deck geralmente vai ser melhor, não só porque o seu deck é só ação, né? Você tá usando só cartas de alto impacto, mas também como suas cartas se repõem. É a mesma técnica, né, de decks que usam muito card draw, porque no Legacy principalmente, por que o top deck do deck azul é melhor? Porque ele tem Ponder e Brainstorm, então ele acha o que ele precisa mais rapidamente. Né? O deck tem algumas trickzinhas de combate que envolvem o Tibur Battle Rage, que é a carta que finaliza o jogo mais rapidamente, né, que dá Double Strike para a criatura alvo, ou se você tiver uma criatura de poder 4 ou mais, a criatura alvo ganha Trample também. Né? Lembrando que não, a criatura que está sendo alvo pelo Battle Rage não precisa ter poder 4 ou mais para ganhar o Trample. Tá? Eu sei que nesse deck é mais difícil, mas às vezes acontece com o Grixis Shadow. E ele, principalmente, né, porque qual que é o problema para o seu oponente? Né? O Goif ele geralmente é 5 aqui nesse deck, porque temos Bobbles, é muito fácil, né, do oponente estar jogando com Planeswalker, você tira o Walker no descarte, então um Goif 5 é bem comum. E aí fica a dúvida, né, porque se você tem supostamente 3 efeitos de Trample, né, sem contar o Double Strike, mas se você contar puramente pelo Trample, e você está batendo com uma criatura 10 de poder, eu bloqueio na minha 1/1 ou eu bloqueio em todas as minhas criaturas? Porque se eu bloquear em todas as minhas criaturas e ele não tiver o Battle Rage, ele limpou minha mesa de graça. Se eu bloquear na minha 1/1 e ele tiver o Battle Rage, eu morri. Então essa é uma jogada muito boa. Esse deck ele tem muitas vitórias onde quem erra é o oponente, né? Pela falta de informação, ele não sabe se o seu Shadow consegue crescer o suficiente do nada, né? Como eu disse, você deixa Fatland na mesa, você cresce o Shadow só quando quer, pode dar um Bolt em você mesmo, né? Se pensar que você tem um Bolt na mão e um Battle Rage, é um Battle Rage que está dando 6 de dano a mais. Com uma Fatland, né? Pode ser 12. Então o deck tem surpresas que fazem com que o oponente seja obrigado a tomar não necessariamente decisões erradas, né? Porque a gente só pode julgar o que é certo e o que é errado quando temos informação aberta, mas ele deve decidir o que é certo ou errado de acordo com o próprio jogo e forçá-lo, né? Bater com o Shadow pode significar que você simplesmente está batendo com o Shadow porque você morre na volta. Só que se ele der o bloco errado e você tiver o Battle Rage ou o Garclan, ele morre. Então cria essa situação de jogo onde você tem menos de 60 cartas no seu deck, então o seu draw médio é melhor que o do oponente, você pode estar fazendo um champ ataque ou você pode estar ganhando o jogo nesse turno. Então ele tem bastante tricks legais, né? E também tem uma regra sobre o Shadow que os jogadores de Shadow não estão acostumados, mas quem joga contra às vezes não sabe, que o State Based no meio do combate ele é um pouquinho diferente do que se imagina com o Death Shadow, né? O Death Shadow ele ganha, entre aspas, né? Ele ganha mais sendo X o dano que você tomar depois que ele já está em campo. Então, se você tem duas criaturas 2/2
e eu tenho 11 de vida, você bate com elas, né? Vou dizer 2 Goblin Guide. Eu bloco o meu Shadow no seu Guide. E aí, teoricamente, o dano seria letal, né? Porque o Shadow tá 2/2 e ele tomaria 2. Porém, como no meio do combate eu estou tomando 2 e minha vida está indo a 1 no meio do combate e o state e o dano letal só será checado depois de todo o dano resolver, o meu Shadow vai ficar 4/4 na resolução. Então, ele não vai causar 4 de dano no meio do combate, ele só vai causar o dano que ele estava, mas ele vai ficar, para quesitos de ficar vivo ou não, com a vida da maneira que ele estaria depois de tomar o dano. Né? Isso é bem comum errar quando você está batendo uma criatura com trample. Ah, eu tenho um titã 6/6 batendo, o oponente bloca com Shadow e eu causo 1 no Shadow e 5 no cara. O Shadow fica 6/6. Né? E aí o Shadow não morre. Não vai matar meu Titã vai receber 1. Mas o Shadow vai ficar vivo, pode me matar na volta. No geral, né, na grande maioria das vezes, o correto é causar todo o dano no Shadow. Assim, você não vai crescer o oponente. Geralmente com dano, né, 3 no Shadow, 2 no oponente, às vezes pode funcionar também, mas geralmente é mais fácil você causar tudo no Shadow. Isso é bem importante, porque isso muda completamente o desenvolvimento do jogo. Como eu disse, eu tô batendo com o meu Titã, era pro meu oponente perder o Shadow, mesmo que ele fique vivo, mas ele perderia o Shadow, e aí meu Titã fica vivo, o meu oponente fica vivo, o Shadow fica vivo, e eu morro na volta por um Battle Rage. Então, isso é bem relevante no main deck. Né? Você também pode dar Dismember no seu próprio Shadow para crescer ele, dependendo da quantidade de dano que ele está recebendo. Lembrando que o Dismember ele vai dar -1/-1 só. Né? Ele dá -5/-5, mas o Shadow cresce 4. Então, dependendo de quanto de dano o Shadow está recebendo, né, no combate ou no burn, você pode dar um Dismember nele que ele ainda vai ficar vivo. Toma cuidado que, sim, você cresce o Shadow, mas ele ganha -5/-5 ainda. Né? Isso já aconteceu contra mim, um oponente que deu Dismember no Shadow. O Shadow cresceu 4, mas desceu 5. Então, no final das contas, ele desce -1/-1 só. Então, é importante lembrar disso. Você também, com o Lurrus, pode matar sua própria criatura para refazer com o Lurrus, né? Então, tipo, eu tenho um Shadow, bati com o Shadow. Meu oponente tem uma criatura que eu não consigo matar, ou eu não vale a pena eu matar, é melhor eu ter um blocker. Aí você bateu com o Shadow, o oponente tomou ou não, você pode dar qualquer um desses removes que mataria o Shadow ou o Goif e pagar a mana e refazê-lo uma vez por turno. Isso é uma trick nova, mas eu chamo de Natural Order no Progenitus, depois que o Progenitus está em campo, né? Você dá uma vigilância para sua criatura. No meio do combate não, mas pós-combate sim. E também o Lurrus, ele tem lifelink, que pode ser relevante. Em algumas partidas você está bem próximo de fechar o jogo, mas o deck não ganha vida, né? Você está quase fechando, não consegue achar os tramples, faz um Lurrus, ganha uma vidinha ali, né? Consegue às vezes até dar um Gorklan no Lurrus para ficar vivo por mais tempo, né? Você não acha ameaça às vezes. E aí dá para controlar o jogo. E lembre-se também que se o Lurrus e o Shadow estiverem no mesmo combate, o Shadow vai causar aquele dano inicial que ele estava, mas no final do combate ele vai ficar 3 a menos. Então isso é bem importante lembrar. O Side, ele também é um monte de cartas super eficientes. Como eu disse, ele prefere cartas de menor custo de mana do que, ou pelo menos no caso, versáteis, né? Do que uma carta que realmente seja o melhor rate de todos. Claro, tem o Veil of Summer, nesse caso ele realmente é o melhor rate de todos para as cores e também é o menor custo de mana possível. Ele é ótimo contra counters, né? Contra mirrors da vida. O oponente não consegue matar seu Shadow, não consegue dar comando, não consegue roubar suas criaturas com a Archmage's Charm. E você ainda dá a draw, além de tudo isso, né? O Veil, ele pifa a carta que o oponente está fazendo, tá? Então, se essa carta tivesse algum efeito depois, se ela fosse resolver, se ela tivesse um alvo só, ela não resolve. Então, por exemplo, se o oponente der um Archmage's Charm no seu Shadow, você der um Veil, o Charm pifa e vai pro cemitério. Só que se o oponente der um Thoughtseize em você e você der um Veil, o Thoughtseize ele não vai ser... É como se ele fosse anulado. Então o oponente não vai perder a vida. Isso é muito importante no Mirror.
A Nihil Spellbomb também, ela não atrapalha o seu cemitério, né? Ele é um deck que tem os Traverses e os Lurros, então se você fosse usar algum efeito de dois cemitérios, como Relíquia de Progênitos, que além de menos eficiente na mana, também atrapalha o seu cemitério, você prefere a Nihil, porque ela custa 0 para sacrificar, mesmo que você não dê o draw, ele pelo menos vai ter feito o que precisa, e com o Lurrus você vai ter essas brincadeirinhas, né, de dar Nihil todo turno, dar draw e tal, então... e a Nihil também pode ser usada com a Bubble para controlar o seu topo e dar o draw naquele mesmo turno. Lembrando que, como o efeito da Nihil virar sacrificar, exilar todas as cartas do cemitério alvo do jogador, do cemitério do jogador alvo, se você for dar Nihil em você mesmo, né? Vamos dizer que o oponente tem uma leyline branca, né? Você não pode dar alvo nele. E você der Nihil em você mesma, você vai exilar ela mesma se for pagar a mana. Aliás, você vai exilar ela mesma pagando a mana ou não, e aí você não vai poder refazer com o Lurrus. Então toma um pouquinho de cuidado. Mais Abrupt Decays, né? Você precisa de mais removals em algumas partidas, em outras você precisa de removal incounterável, né? Force of Negation da vida. Rain 6 para grindar. O Rain 6 aqui, ele tem o plano convencional, né, de Rain 6, que é fazer o emblema e ganhar o jogo com Lightning Bolts, com descartes, né? Mas ele também pinga o oponente, que é ótimo, porque esse deck tem problemas contra decks onde fazem muitas criaturas pequenas bem rápido, né? O oponente faz duas criaturas de resistência a 1, se só tem um removal você tá atrás. O Rain 6 consegue lidar com isso, e o Rain 6 ele consegue recomprar nossos terrenos, que já é muito bom, né? Os decks de Rain 6 já adoram fazer uma land drop por turno sem depender de mais cartas do topo do deck, mas aqui, como seus terrenos te dão dano, significa que enquanto você tiver Shock Land e quiser, você vai tomar 3 de dano por turno. Né? Às vezes acontece de você faz um Shadow muito rápido, faz um Shadow 3-3-4-4, acabou, né? Acabou o mil, acabou a pipoca, não tem mais como se dar dano. E aí, né, acabou a brincadeira, o Shadow não cresce mais. O Rain 6 serve tanto para crescer o Shadow, quanto para voltar as Nurtured Pinchland, né? Como eu disse, você não precisa de muita mana, então, assim, se tiver 4 manas na mesa, uma Pitland e outros 3 terrenos, você pode sacrificar a Pitland todo o turno e ainda vai sobrar 2 manas, que é o suficiente para fazer qualquer outra coisa do deck. Então, é uma grande vantagem. É um Planeswalker, então ele não toma Veredito Supremo, né? Ele não toma esses tipos de hate, ele não é esse tipo de problema pro controle, onde se você fizer 4 Death Shadow, 4 Armogoyf, um Lurrus e um Warclan ao mesmo tempo na mesa, se o oponente der um Veredito, você já era, né? Você tá na água. E o Rain 6 não, ele pode entrar já no segundo turno, né? Geralmente os oponentes tiram as Force of Negations contra esse deck, porque card de Disadvantage é péssimo contra um deck de 8 descartes. E aí você vai subir no Rain, né? E ele sozinho pode ganhar o jogo ou pingando, né? Ou aqui, com essas brincadeirinhas. Dumping Sphere, porque Tron é chato, né? Pra versão que usa Stubborn Denial, o Tron é um pouquinho mais simples, mas essa daqui, ela nem é tão rápida quanto a versão que usa Become Immense, e ela nem é tão disruptiva quanto a versão que usa Counter. Então ela meio que tá na categoria Jundi de qualidade contra o Tron. Então, e também pega amuletos e outros Storms da vida, né? Pro Storm pegar Shadow é um saco, porque o cara além de tomar 1 milhão de descarte ainda toma o side. Um Plague Engineer, ele não é o melhor hate do mundo, né? Você não vê aí tantos decks tribais no formato, mas tem 2 detalhes, né? O primeiro é que ele é tutorável. Então, você tem pseudo 4 cópias de Engenheiro no deck. Então ele pode diminuir criaturas do oponente, né? Mesmo que você faça ele para humano contra um humans e não limpe a mesa, ele diminui bastante a eficiência das cartas do oponente, mas ele também tem Death Touch, então você pode subir no Mirror sem medo, né? Porque ele tem Death Touch, então na pior das hipóteses ele vai conseguir trocar 1 para 1 numa criatura, e também, né, como o Tarmogoyf, ele é sempre poder barra poder mais 1 como resistência, a resistência dos Tarmogoyfs é sempre maior que o do poder. Então, se você tiver um Tarmogoyf e eu tenho um Tarmogoyf, quem bater o outro bloco não acontece nada. Se eu fizer um Plague Engineer para Lurgoyf, o Goyf do oponente fica menor. Se eu bater ou bloquear, só o dele morre. Então, isso é bem legal. A Shiok, né, o terror dos dreads, dos Valakuts, amuletos da vida, ela é boa porque
Essa versão aqui não se dá tão bem com Magus of the Moon, e ela trava em si o deck, né? É difícil o oponente fazer um Titã com uma Shioki na mesa. Enquanto com Magus of the Moon não é o fim do mundo, né? E esse deck acaba perdendo para Titã mesmo que um Titã natural, se ele resolve. E Comando de Colagan. Ele entra na categoria que eu disse, ela não é a melhor carta do mundo, né? E ela não é a mais eficiente no quesito mana, ela custa 3, mas ela tem 4 efeitos diferentes, né? Você pode contar aí basicamente que ela tem 3 efeitos diferentes. O efeito de descartar é o menos usado, mas pelo menos é uma carta que você pode subir contra decks de criaturas, contra control, contra deck de artefato. Né? Então você poderia usar um hate de artefato aqui, né? Um comando de, um upgrade, né? Um smelt, que é o hate de artefato mais barato, mas o comando de Colagan faz 1000 coisas, né? No Mirror aqui o oponente, vou descartar o seu Lurrus. Tudo bem, eu tenho comando de Colagan para voltar o Lurrus volta o Shadow e a brincadeira é feita. Então, lembre-se que assim, não é sempre que o deck vai jogar com a menor carta de custo possível. Você poderia, né, no lugar de Abrupt Decay, jogar com mais Fatal Push, no lugar de Gorklan, jogar com Assault Strobe, que custa uma mana só e não dá trample. Mas é o menor custo com. É o melhor custo-benefício, né? Não adianta a carta custar 2 se ela é muito inferior a uma carta que custa 3. Então tenha isso em mente quando for jogar com esse deck. E sequência é a rainha da partida. Sempre pense muito bem quando você for jogar o seu turno, porque como você está lidando com a sua própria vida, perdeu vida de menos, perdeu tempo que você poderia estar com um Shadow ou maior ou um Shadow já na mesa. Perdeu vida demais, você morre para menos ataques. Então, aqueles jogos onde você não tem a free win através dos 8 descartes, e você fica jogando vida embora à toa, né? As aparições, principalmente, tem situações onde você tem que segurá-la, talvez até fazer como blocker, ou, como eu disse, fazer aparição em conjunto com outras cartas, né? Eu esqueci de falar, você pode pegar aparição também com o Traverse. Então você pode, né, pegar o Pitland e aparição para dar draw. Claro que quando você tem pouca vida, você vai pegar o Pitland, mas é uma opção a mais. O deck tem muitas toolbox, muitas maneiras diferentes de jogar. Você pode jogar mais agressivo, pode jogar mais defensivo, mas sempre lembre-se que esse tipo de deck pretende finalizar a partida o mais rápido possível. Mesmo que você tenha Rain 6 e Plague Engineer contra um Elfos, por exemplo, né? Não na mesa, né? No deck. Se você tiver isso na mesa, o jogo está muito mais fácil. Mas pense que se o jogo demorar demais, ele vai fazer 2 companies e você não volta mais pro jogo. Sem o Battle Rage, 2 companies é praticamente impossível ganhar. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Né? Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu sei que os vídeos são longos, né? Não dá para falar, infelizmente, de tudo que o deck faz, mas eu estou tentando explicar. Tem muita gente que queria entender como os decks funcionam, né? Porque só olhando uma aparição, só olhando uma bubble, você não tem necessariamente a ideia do que a carta faz no deck. Mas tá aí. Podem deixar nos comentários também o deck que vocês gostariam de ver nessa série de vídeo, que eu farei o meu melhor para comentar sobre esse deck. Então, comentem aí, deixem o like, se inscrevam, participem da promoção que está dando a box, nosso grande patrocinador Card Store, e até a próxima.